Boa noite! Depois de 2 meses sem fazer live, vamos falar sobre saúde. Então, uma ótima noite para quem está assistindo agora, para quem vai assistir essa live depois. Eu falo sempre que se essa live fizer sentido para você, depois você vai enviar essa live para outra pessoa, se você lembrar de alguém, você vai enviar essa live para outra pessoa. Eu quero falar sobre saúde, diversos conceitos. Então ontem eu tive uma palestra e a palestra vai casar com tudo que eu vou falar aqui hoje. Falando sobre o pensar, sobre o sentir, o agir, tudo que eu até cheguei a postar aqui. Falei, nossa, tudo casou com o meu intuito de fazer essa live hoje, falando um pouco a respeito de saúde. E para falar de saúde, eu preciso falar de você, eu preciso falar de cada um de nós. Márcia, saudade, também 2 meses sem fazer live, 2 meses sem aparecer por aqui para fazer uma live. Eu vi que a última live que eu fiz foi dia 30 de novembro, depois eu não fiz mais live, mas depois eu conto um pouco, porque eu tenho novidades mais pra frente. Já quero deixar claro que toda quarta-feira vocês têm um compromisso comigo aqui até o dia 23 de fevereiro. Não, dia 9, dia 16 e dia 23, às 20h20, tem live por aqui. Então eu quero trazer um pouco para vocês dos conceitos que eu trago hoje na minha vida. É claro que eu, vivo isso há 12 anos. Tem coisas que eu vou falar para vocês, que vocês vão escutar, e às vezes é difícil de engolir. Às vezes você vai querer entrar em confronto comigo, mas com a questão do pensar, sentir e agir, você vai entender um pouquinho, esperar, assimilar. Então, assim, tem muita coisa que eu vou falar por aqui. Vocês querem saber de desafio? Será que vai ter desafio? Eu já digo que vai. Eu só não vou contar o horário ainda, mas vai ter desafio de volta. E é claro que o desafio vai acontecer na primeira semana de março. Então você já se prepara. Vocês sabem que a gente vai ficar um tempo juntos aqui. Então você já se prepara em março. Eu quero vocês comigo aqui durante um período. Eu só não vou contar quanto tempo eu vou ficar aqui, tá? Então, uma ótima noite para nós. A gente vai falar hoje então sobre saúde, conceito de saúde. Para falar de saúde, eu também preciso falar um pouco sobre você. Ó, Ellen, voltando aos treinos, graças à nossa sessão, agora sim, hein? Agora você vai entender um pouquinho do conceito, como é que eu olho para vocês e como que eu vejo também a minha vida, a vida da minha família, das minhas filhas, do meu marido, como é que a gente vive um pouco aqui em casa. Então, se você lembrar de alguém, você envia essa live para ela, você pega o aviãozinho aqui embaixo. Alguém que tem depressão, fobia, pânico, medo, ao mínimo sintoma, já quer tomar um medicamento, já entra em desespero. Você conhece alguém assim? Envia essa live para ela, porque essa live vai fazer sentido. Travou? Pra mim tá tudo normal. Eu tô vendo aqui os comentários de vocês. Qualquer coisa vocês me avisam, mas vocês sabem que nada para a gente, né? Se travar, a gente coloca no 4G, se travar o 4G eu vou lá pra fora, isso não é um problema. A gente já fez até desafio dentro do carro aqui, né? Vocês lembram? Quem tá comigo desde o ano passado participando dos desafios, teve até live aonde? Dentro do carro, na rua, né? Tô vendo que pra mim essa live hoje, super sou uma fã. Adriana, obrigada, acho que a Adriana é aquela que tá lá no Japão me assistindo, se eu não me engano. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ela tá lá no Japão me assistindo, já tô feliz. Então, se você lembrar de alguém que não pode ter o mínimo sintoma, que já começa a querer tomar medicamento, já entra em desespero, manda essa live lá, ok? Então, live hoje, dia 16 e dia 23, às 20h20. Eu espero vocês, porque daí na primeira semana de março a gente já começa com desafio. Daí desafio, ó, é todo dia por aqui. Não tem sábado, não tem domingo, é todo dia vai ter desafio por aqui. Então, vamos falar a respeito do conceito de saúde. Então, se a gente vai falar de saúde, a gente vai falar de tudo que a gente aprendeu, né? Então, de tudo que a gente vivenciou. E na maioria das vezes, o conceito de saúde, ele está muito ligado ao quê? A ausência de doença, a ausência de qualquer sintoma. Então, muitas vezes, eu acredito que eu estar bem é estar sem nenhum sintoma. E isso é uma verdade, né? Toda vez que eu tenho um sintoma, será que eu quero na hora combater? Eu já quero entender por que eu tô com esse sintoma, eu já entro em desespero, eu preciso tomar um medicamento, eu preciso ir atrás de alguém?
E às vezes aquele sintoma, ele só está representando para mim algo que eu estou tratando, algo que eu já estou fazendo parte. Então as pessoas ficam preocupadas depois de um tratamento. Será que eu vou ter uma reação? Será que eu vou ter alguma coisa? Mas por quê? Porque a gente fica sempre nessa briga de qualquer sintoma que apareça, eu preciso combater esse sintoma. Então qualquer sintoma que vem, eu não posso sentir isso, eu não posso sentir aquilo. Então a mínima febre, às vezes, que se apresenta, não, eu não posso ter febre. A tosse, deu uma tosse, eu já não estou bem. Né? Hoje há essa preocupação maior por tudo que a gente vem vivendo ao longo desses 2 anos, né? Que a gente pode falar, são 2 anos praticamente, desde março de 2020. Né? Então, mínima tosse, gripe, né? As pessoas já entram em desespero. Por quê? Porque olha tudo que a gente vive, eu não posso ter sintoma, eu não posso ter isso. Será que se eu tô com isso, eu tô com aquilo? Então, sempre é querendo combater o sintoma. Mas, o que um sintoma te apresenta? Será que a gente para pensar na causa? Nossa, eu estava bem ontem, mas hoje parece que tudo virou. Né? Às vezes eu escuto, né, de um paciente, ou às vezes alguém me pergunta, alguém me fala, nossa, hoje eu tô tossindo bastante, mas é porque ontem eu peguei uma friagem. Ontem eu saí no frio. Mas toda vez que você sai no frio, no vento, você fica doente, você tem uma tosse, você fica com gripe. Né? Às vezes eu escuto os pacientes falarem assim, não, eu só tenho rinite no calor. Aí se você pensar rinite no calor, sinusite no calor, né? Então cada pessoa tem a sua percepção. E muitas vezes o sintoma, ele só está te dizendo algo que você está passando. O que você está vivenciando? O que você vivenciou ontem? Justo hoje que eu não posso ficar doente. Então, o que eu estou vivenciando? O que eu estou passando? O que eu passei recentemente? O que esse sintoma tem a me dizer? Então, quando o sintoma aparece, eu quero combater. Ao invés de eu pensar o quê? Eu quero aumentar as capacidades do meu organismo, né, as forças defensivas do meu organismo, ao invés de querer em cima do sintoma. E muitas vezes a gente quer o quê? Um bem-estar imediato. Eu já quero parar com esse sintoma para eu não sentir mais. Eu não posso sentir isso. Por que você não pode? Por que você não pode ter uma febre? Nossa, porque pode passar disso e acontecer isso. Vocês já pararam para ler a bula? Muitas vezes? Você parou para ler a bula já, às vezes, de um medicamento que você toma? Você pode piorar daquilo que você já está. Então, eu nem gripei, mas eu tomei um antigripal. Mas será que você ia realmente ficar gripado? Você precisava desse medicamento? E não é ser contra medicamento, não é nada disso. O medicamento é bom, mas ele seria indicado talvez para pouquíssimos casos. Mas ele é bom. Em certos momentos, quantas vezes tem pacientes meus que eu já falei, vou te indicar para fulano, vou te indicar para ciclano, porque às vezes você precisa disso nesse momento, ou precisa daquilo, ou às vezes isso vai te deixar mais tranquila, mas eu até falo para vocês, se você fizer isso, vai lá no consultório depois. Às vezes você está na condição que você está precisando, mas eu preciso que você pense junto comigo que você precisa primeiro identificar o porquê esse sintoma começou. Porque se o seu corpo começou a reagir dessa forma, ele também tem a capacidade de reagir ao contrário. E por que ele não está reagindo? Então, o que será que realmente você está vivendo? Será que é um problema na sua casa? Será que é um problema no seu relacionamento? Né? A não ser os casos, né, gente, que aconteceu realmente alguma coisa, né? Então a pessoa às vezes sofreu um acidente, ela tem que passar por uma cirurgia, alguma coisa do tipo, você não precisa ficar sofrendo, tendo dor. São casos pontuais. Mas essa guerra que acontece contra o sintoma, tem pessoas que tomam inúmeros medicamentos, eu vou ter que tomar isso a vida toda. Nossa, hoje a gente tem internet, diversos médicos maravilhosos que falam sobre saúde no Instagram. Falam sobre saúde, sobre suplementação, suplementar, nutrir aquilo com que o seu corpo está precisando, com o que está faltando. Às vezes o medicamento ele acaba entrando como o quê? Como um pano em cima do fogo. Eu falo muito isso para os meus pacientes no consultório. Às vezes ele está entrando como um pano.
e o fogo tá aqui embaixo, ardendo, a situação continua lá, e você é um medicamento, daqui a pouco é o outro, porque esse daqui já tá acontecendo isso, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso. Daqui a pouco você já não sabe mais quem você é, que tipo de dor você tá sentindo. Às vezes esse excesso de medicamentos está fazendo o que com você? Às vezes tão novo, com 20 anos, 30 anos, 40, 50, 60, tomando diversos medicamentos, ao invés de pensar assim, o que eu estou vivendo? Qual é o ambiente que eu me encontro hoje? Como eu estou comigo mesmo? Com a direção que eu quero tomar? Né? Porque sempre vai começar com a gente, sempre vai começar com você. E por que a gente acaba olhando tanto para a doença, ao invés de aumentar as capacidades do meu organismo e fortalecê-lo? Por isso que se fala muito hoje de suplementação. Mas é claro que não adianta suplementar, uma pessoa foi lá no Instagram, você viu um vídeo no YouTube, aí você falou, nossa, falaram que isso é bom para isso, eu vou tomar. Mas será que isso é bom para você? Nós, profissionais da saúde, a gente precisa pedir ajuda para um outro profissional. Ele sabe o que é melhor para mim, eu não sei o que é melhor para mim. Né? Ele sabe o que eu preciso tomar de uma homeopatia, de um floral, perante aquilo que eu estou relatando, aquilo que está saindo lá de dentro, lá do meu subconsciente. Aquilo que eu falo e penso, nossa, por que eu falei isso para ele? Nossa, por que eu contei isso agora? Mas eu estou me sentindo assim mesmo? Mas às vezes no meio da conversa, né, que nem quando eu estou falando com os meus pacientes, né, na consulta online, às vezes as pessoas falam isso aqui. E isso que eu peguei, eu falo, era isso que eu precisava para a gente trilhar o caminho do que levou a ele se sentir dessa forma. Ou como ele está se sentindo num contexto. Então, por isso que às vezes, mas Carla, eu estou tomando aquele suplemento e aquele ainda não está me fazendo bem. Às vezes eu pergunto pro meu paciente no meu consultório, mas você foi aonde? Você passou com quem? Né, eu vi no YouTube ou eu vi num programa de TV, mas às vezes não é aquilo que você está precisando. Então, muitas vezes um profissional, ele vai conseguir chegar lá para você, na sua individualidade, o que é melhor. Então, por isso que o contexto individualizado, ele é muito importante. Mas o que acontece? Eu tenho um sintoma. Estou com uma febre, com uma tosse, estou passando por uma situação, eu estou com uma dor, eu já quero na hora o quê? Combater aquele sintoma. Tá. Se você tem sintoma, você faz um exame e acusa algo, ok. Alguém vai te dar um medicamento para combater. E quantas vezes você não fez diversos exames, você estava se sentindo daquela forma, mas não encontravam nada? Teoricamente, você olha os exames ali, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E você olha para o seu médico, para o seu nutricionista, você olha para o profissional que está na sua frente, para o fisioterapeuta, para o psicólogo, mas eu estou me sentindo assim? Mas eu sinto isso, mas eu tenho essa dor, mas eu estou sentindo um incômodo aqui no meu estômago. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, tá. Mas clinicamente nos seus exames está tudo ok. E quando acontece isso? Então, ao invés de nós termos esse olhar, da gente pensar que o meu corpo físico, ele está sofrendo. Mas como que está o meu emocional? Como que está o meu espírito? Meu espiritual, aí eu tô falando sem nada a ver com religião, tá? Tô falando de você. Como que você está como um todo, como a sua energia está, a sua vitalidade, o que você está passando, você está feliz, você está triste? Quantas vezes você foi num profissional e você pôde falar assim por um tempo? Você pôde se expressar, falar como você está se sentindo? Quantas pessoas realmente te ouviram, estavam ali com você, querendo entender assim, tá, você está se sentindo assim, mas o que você está passando? Quando às vezes uma pessoa olha para você e fala isso, às vezes você fala assim, não pensei nisso. Às vezes eu chego para o meu paciente e falo, seu objetivo. Ele para e fala, objetivo? Por quê? Porque a gente foca na doença. Eu foco no comportamento, eu foco naquilo que está me incomodando, mas e ao redor? Mas como que eu gostaria de me sentir? Como que seria o ideal para mim? E às vezes o profissional, ele acaba sendo medido pelo quê? Pela rapidez com que ele faz aquele sintoma desaparecer. Pum! Que é que ele desapareça ali, saiu da sessão já maravilhoso. Mas às vezes faz 15 anos que você sofre de dor muscular e articular.
Às vezes já fazem mais de 8 anos que você tem síndrome do pânico, depressão, fobia, medo. Ou você tem 30 anos e há 30 anos você escuta a mesma coisa dos seus pais, da sua família. Você quer que em uma consulta, às vezes, você faça assim e tudo suma? Tem pessoas que acontece, tem. A gente não pode chegar e falar dessas pessoas, porque elas aconteceram aqui, mas às vezes elas já passaram por tantos profissionais, e às vezes ela chegou em você e ela conseguiu com uma. Mas às vezes tem pessoas que conseguem com muitas. Eu já contei minha história aqui da síndrome do pânico, a gente ainda vai fazer uma live sobre isso, falar sobre isso, né? Que eu sei que todo mundo votou lá que é que eu fale muito sobre isso. Mas eu, dentro da microfisioterapia, eu passei por 5 sessões ao longo de um ano, de fevereiro de 2010 a dezembro de 2010, eu fiz 5 consultas. E esse foi o meu caso. Mas quer dizer que eu demorei muito, que foi pior, ou que o meu caso? Não, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. E claro que a gente tem a particularidade. Você pode ser uma pessoa que tem síndrome do pânico, que tem falta de ar, que não sai de casa, que não dirige, que não quer conversar com as pessoas. Mas às vezes tem uma pessoa que trabalha do seu lado, que você convive, que tem síndrome do pânico e você nem sabe. Porque os sintomas daquela pessoa são diferentes. Às vezes ela sai de casa, ela faz, mas às vezes quando ela chega dentro de casa, ela tem crise de pânico, ela vai dormir, ela tem falta de ar. Cada um tem o seu sintoma. E cada sintoma tem uma história por trás. Tem uma pessoa por trás, que tem uma história, que tem uma crença, que aprendeu algo sobre o que é ter sintoma, que a gente não pode ter sintoma, que se você tiver isso vai acontecer isso. Não lancei uma caixinha aqui onde a gente falou sobre crenças de família, né? Então coisas que a gente aprende, né? Que nem tomar manga com leite, né? Não pode. Então às vezes você traz uma crença que, nossa, se eu tiver isso pode acontecer isso comigo, eu não posso deixar. É claro, eu sempre falo às vezes para meus pacientes, você já fez um exame para ver como é que você está internamente? A maioria já. Ah, já fiz, não deu nada, mas eu continuo tendo sintomas. Às vezes eu até escuto, né? Não, eu vim aqui porque falaram que você pode me ajudar, porque eu já tentei de tudo e nada me ajuda. Mas a pessoa tem um sintoma. Então, às vezes, quando eu olho pra você, a pessoa fala, nossa, eu tô me sentindo assim. Eu falo, te entendo. Eu entendo que é se sentir assim. Eu entendo que é ninguém te escutar, às vezes, não acreditar que você tem. Você tem. E é a sua percepção. Mas é aí que a gente tem que chegar, o porquê que tudo começou. Quando tudo começou, o que você estava passando nessa fase. Por isso que eu deixo para vocês aqui na sexta-feira a caixinha de sintomas. E o que é a caixinha de sintomas? É isso, é o olhar em cima do que você está sentindo e como provavelmente você está o quê? Observando e percebendo o ambiente ao seu redor. Boa noite, Maria Cândida, o David também está aí. Por quê? Porque conforme eu percebo o ambiente, conforme eu sinto tudo aquilo que eu estou vivendo, eu posso ter um sintoma. Se às vezes eu estou infeliz no trabalho, eu estou infeliz em casa, tem alguma coisa que não vai bem, tem algo que eu não estou conseguindo enfrentar. Muitos são os contextos ligados à doença, mas a doença tem uma pessoa por trás dela. E o que a gente precisa fazer é ouvi-la, entendê-la, buscar a causa, fortalecer essas capacidades que o organismo dela sempre teve, mas agora por algum fator ele não está conseguindo se defender. E a partir do momento que ele não consegue se defender, algo pode se instalar. Então por isso que às vezes ter ou não sintoma, eu não falei para vocês, às vezes você não tem sintoma nenhum, mas você vai fazer um exame e fala assim, meu Deus, eu tô com tudo isso? Nossa, mas eu não tava sentindo nada e agora? Aí depois que você sabe o que acontece, aí você começa a ter um monte de sintoma. Vocês já perceberam? Mas você foi fazer exame, você tava ótimo. Foi fazer exame de rotina, tava tudo bem. Aí você fez exame, o que aconteceu? Nossa, você descobriu que vários pontos lá estavam desregulados, tá faltando isso, tá faltando aquilo. E aí você falou, nossa, meu Deus, eu não sabia que eu tava desse jeito. Nossa, e aí você começa a ter um monte de sintoma, aí se você não estava cansado, você começa, se você não estava nervoso, agora você tá, e se você estava tranquilo, você começa a ficar ansioso. A dor, o incômodo começa a vir depois. Assim como você pode ter vários sintomas e internamente as pessoas falarem para você que você tá o quê? Que você tá bem. Então a gente aprendeu a sempre suprimir os sintomas. Teve febre?
teve tosse, tá quase com gripe, já toma um antigripal, sem saber que vai ficar com gripe, você já toma um antigripal. Ah, eu tô com dor de cabeça. Ah, você já vai lá tomar um medicamento. Eu já falei, não estou fazendo uma live contra medicamento, não é nada disso. Ele funciona sim, ele é eficaz sim, mas seriam para casos pontuais. Você fez uma cirurgia, nossa, hoje eu preciso trabalhar, hoje eu preciso fazer isso, mas sempre buscar formas de identificar o porquê você está se sentindo assim. O que está por trás desse seu sintoma realmente. A gente normalmente sabe o que está me incomodando. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei aonde eu preciso ir. Eu sei o que eu preciso executar. O que às vezes eu não tenho é força para ir atrás. Muitas vezes eu tenho medo do que eu vou ouvir. Tenho medo. O que eu vou ouvir? E se falarem isso para mim? E se falarem aquilo, como que eu vou lidar? Aquele medo antecipativo. Por quê? Por tudo que a gente construiu, tudo que a nossa sociedade nos ensinou. E às vezes você vai num profissional e acontece o que com você? Aquilo que eu falei. Em uma consulta eu já quero que tudo se resolva. Pode ser. Mas pode ser que às vezes aconteça o quê? Você melhore 20%. Ah, eu só melhorei 20%. Só? Não, você melhorou 20%. Você não estava melhorando. Você só estava com sintoma. Só piorando cada vez mais. Porque o sintoma começa a acontecer o quê? Eu já falei isso. Eu tenho um vídeo, tanto aqui, quanto na plataforma fora de vídeos lá, onde eu falo o quê? Da nossa vida como um rio. Então, a gente é 50% pai, 50% mãe. Luz e sombra, hein? As fragilidades nem dos dois. Então, no fundo do nosso rio, já vem forrado de memórias de família, de fragilidades que a gente traz. Para diabetes, depressão, fobia, pânico, medo, repetição de padrão, de comportamento, enfim. O fundo do rio já está forrado de fragilidade. O que pode acontecer é o quê? Dependendo do curso do rio, aonde o seu rio está passando, às vezes vem alguém e taca uma pedra lá, às vezes você vê uma sujeirinha lá de fora e coloca para dentro, ou às vezes aquilo que estava lá embaixo vem para cima. E você começa a ter vários sintomas e não entende o porquê. Eu estava tão bem, parece que de uma hora para outra minha vida virou de ponta cabeça. O que veio à tona? Qual é o seu sintoma? O que você está passando? Você já teve isso na sua vida, não teve? É a primeira vez que isso acontece? Eu falei, o medicamento... Boa noite, Rosana. O medicamento ele vai ajudar por um tempo. Mas enquanto você não apaga o fogo, você vai tentar fazer o desmame do medicamento, o fogo vai aumentar. Daí você vai voltar com ele. Então, enquanto a gente não apaga o fogo, enquanto a gente não apaga a causa, enquanto você não começa a suplementar o seu organismo com o que realmente ele precisa, então você agir na causa, o que está às vezes te faltando, o que vai acontecer? Você vai ficar lá com um monte de medicamento. Daqui a pouco, você tomou esse medicamento para esse, você tem que tomar esse para cobrir esse, e esse para cobrir esse, e esse para cobrir esse, e esse para cobrir esse. Aí com 40 anos já está gastando mais de R$1.000 de medicamentos e o sintoma só vai crescendo, crescendo, crescendo. Então eu sempre falo para os meus pacientes, tratei a causa, nossa, melhorei em 1, 2, 3, 4, 5 sessões independente. Eu sempre falo, você está bem, mas daqui 6, 8 meses ou daqui 1 ano eu quero te ver de novo. Por quê? Porque nós sempre estamos passando por diversas situações. E às vezes eu falo para eles, se vocês notarem que alguma coisa incomodou, aconteceu um evento muito intenso, não deixa para vir lá na frente. Porque às vezes isso pode se somar a outras coisas que acontecem. Então, quando eu me conheço, quando eu entendo o que está acontecendo, às vezes o sintoma, ele pode apresentar somente uma fase de resolução de algo que você passou agora. Tem diversos sintomas que estão ligados à resolução. E é uma das coisas que eu falo dentro do meu curso. Eu vou falar dentro do meu curso só de saúde. Eu vou explicar para você as fases que o seu corpo pode entrar quando você passa por uma situação. Se você está dentro da situação, se essa situação já passou. Então, os sintomas, às vezes, eles estão falando somente de quê? De uma fase que você está passando. Então, às vezes, o sintoma ele está sendo assim, nossa, estou resolvendo algo, que bom. Resolvi, passou, vai passar.
Eu não falo pra vocês às vezes, ai Carla, eu tô sentindo isso. Eu falo, gente, em 2, 3 dias passa. Depois vocês mandam mensagem, já passou mesmo. Meu Deus, o que aconteceu? É o corpo resolvendo aquilo. Ele integrando tudo, para que tudo volte para onde? Para a normalidade. Então, às vezes, isso que mede o profissional, a pessoa quer medir o profissional pela eficiência dele. Ah, com você foi tão rápido, para mim não funcionou. Quem disse que para você não funcionou? Só porque o outro melhorou 90% em uma sessão e você 20%, todo mundo melhorou. Todo mundo teve uma melhora. Quando a gente fala de criança, a gente tem um contexto, né? Ela vive dentro do aquário dos pais. A gente precisa pensar, e até nós adultos mesmo, o que esse sintoma representa para mim? Às vezes eu me livrar desse sintoma, mas será que agora, nesse momento, é o ideal para essa fase que eu estou passando? O que esse sintoma está me ajudando? Eu não ter que enfrentar alguma coisa que eu sei que eu tenho que enfrentar? Eu me mover para uma coisa que eu sei que eu tenho que me mover, mas eu não sei se agora é a hora? Então, será que realmente esse sintoma vai embora? Eu até uma vez contei uma questão que aconteceu aqui, né? De uma pessoa que tinha um sintoma, e essa pessoa não melhorava. Mas tinha uma outra pessoa por trás que não queria tomar uma decisão porque essa pessoa tinha sintoma. Então a gente precisa olhar para isso também. O que esse sintoma traz para essa pessoa? É claro que ninguém quer sofrer, ninguém quer ter dor, nem nada disso. Mas eu preciso entender todo o contexto. Por isso que quando eu falo de fisioterapia integrativa, que é um vídeo que eu vou colocar aqui para vocês entenderem um pouco desse contexto integrativo. O contexto integrativo é olhar para você como um todo. É não me prender a uma coisa só. É não querer olhar só para isso. É olhar para o contexto todo. Por isso que quem passa comigo, tanto em sessão online quanto em consulta presencial, vocês sabem quantas coisas eu pergunto, porque eu preciso olhar para você como um todo. Não adianta você chegar a falar isso que me incomoda. Quantas vezes eu não comecei a perguntar? Isso, e a pessoa? Nossa, eu estou tendo isso também. Nossa, e esse também? Nossa, eu nem tinha percebido, mas eu estou assim mesmo. Então, às vezes, a pessoa nem se dá conta do tanto que o físico dela está sofrendo por causa daquela questão que ela veio me buscar. Seja uma mudança de comportamento, ou seja, se ela tem uma insônia que não melhora com nada, ou seja, se ela está passando por uma questão de ansiedade, depressão, fobia, pânico, medo, há quanto tempo isso está. Tem uma pessoa por trás, tem uma pessoa que aprendeu diversas coisas com a família dela. Eu já falei aqui para você de diversas técnicas, né, que trabalham a gente como um todo. Tudo exige também uma mudança de posicionamento. E mudar é simples. É desafiador. É desafiador você ir num profissional, ele falar da causa e você falar assim, é exatamente isso que eu tô passando. Então você assumir a responsabilidade de falar assim, esse sintoma começou exatamente naquela época. É exatamente assim que eu estou me sentindo. E daí eu preciso pensar, e agora? O que eu vou fazer com essa informação? Obrigado, Roberta, minha pró. Teve aula comigo lá em Salvador, né? Então, o que eu vou fazer com essa informação que esse profissional passou para mim? Você passou comigo, pedi para você beber bastante água, às vezes eu indiquei você para um profissional, eu pedi para você ler um livro, pedi para você fazer algo, um exercício, isso, aquilo. O que você vai fazer com isso? Em direção a aumentar as capacidades do seu organismo? Se eu falei para você passar com um profissional, que ele vai suplementar algo que você precisa, você está tomando o suplemento que ele te indicou? Você fez o exame que ele pediu para você fazer? Ah, não posso. Ah, semana que vem. Ah, se der certo. Você não está se ajudando. Você está deixando o fogo aumentar. Então, essa responsabilidade de falar assim, saúde. Eu quero olhar para a saúde. Eu não quero olhar para a doença. Eu quero entender o porquê que meu corpo está fragilizado, a ponto de eu estar sentindo dores de cabeça, tontura,
dores de garganta com frequência, infecção urinária, cólica de rim. Por que eu tenho bronquite desde pequeno? Por que eu sinto meu coração acelerando do nada? Nossa, eu tava tão bem. Nossa, eu vou dormir à noite e começa a preocupação. Por que eu tô tão ansioso? Gente, eu fui fazer live aqui hoje. Eu tava num nível, parecia que eu nunca tinha feito live na vida. Eu fui lá no banheiro fazer xixi, aí eu tomei água, aí eu sentei, aí eu levantei de novo. Aí eu falei, ai meu Deus, a hora que eu fui colocar aqui pra entrar na live, o coração acelerou, normal, já passou, tô ótima agora. Adoro falar, tá aqui com vocês, interagindo, ouvindo vocês falarem, olha lá, Márcia, exatamente isso. Porque a gente passa, então o estresse normal de uma situação que eu desconheço, ai, é que semana que vem eu tenho uma entrevista de emprego normal. Você fica ansioso, perder a fome, aumentar a fome, cada um sente de uma maneira. Mas depois passou, então ótimo. Às vezes meus pacientes mesmo, Carla, eu acho que é hora de voltar, eu falo, espera, quanto tempo você está sentindo isso? Aconteceu alguma coisa? Ah, então, tá vendo? Pode ser isso. Se melhorar, deixa pra lá. Se não melhorar, a gente marca de novo. Por quê? Porque às vezes é só uma fase de resolução. Eu falo para meus pacientes, você está resolvendo. Você está passando por uma fase X. Então, por isso que quando o Alan me chamou para eu montar um curso, né, e eu vou lançar esse curso aberto para vocês, hoje está só na comunidade, mas eu vou lançar ele aberto para vocês. É um curso que vai falar sobre saúde. Se você quer entender um pouco sobre o seu corpo, sobre a saúde, sobre que fase às vezes você tá, se você tá na fase de um problema, se esse problema já passou. Às vezes dói tudo, né? Às vezes dói mesmo. Então, o meu intuito de fazer um curso é para trazer essa visão para vocês, que às vezes vai ser a primeira vez que você vai escutar isso. E às vezes você vai pensar, mas será? Mas de onde? Eu falo sempre, calma. E ontem, né, na reunião que a gente teve uma pessoa que conduziu a reunião, ele se chama Paulo, e ele falou muito sobre o pensar, sobre o sentir e o agir. Então, às vezes, pensei, eu já saio na ação. Nossa, eu tô com dor de cabeça. Meu Deus, eu tenho algo, eu preciso ir lá tomar um medicamento porque eu não tô me sentindo bem. Pera, primeira coisa, pensei, por que eu estou sentindo essa dor? Como eu estou, aí a gente passa pro sentir, como eu estou me sentindo nesse momento? Bem, eu estou me sentindo assim porque eu estou passando por isso, isso e isso. E aí, eu vou ter prudência para fazer o quê? Para agir. Eu vou tomar esse medicamento agora, mas eu vou buscar entender o porquê isso está acontecendo comigo. Mas o que acontece? A gente já pensa e já parte para ação. Eu já penso e já saio fazendo. Eu já penso e falo pro médico, às vezes o médico não te pediu nada. Você vai passar com uma pessoa, ele não pediu nenhum exame, nada. Pronto, eu já acho que aquele médico, ele não me passou nada para tomar, ele não é bom. Nada disso. Às vezes a pessoa está tendo um olhar para você diferente. Ele está olhando para você de uma outra forma. Espera essa pessoa te ouvir. Qual o seu nome? O que você está passando? Quanto tempo esse sintoma começou? É só esse ou tem algum? O que você está passando na sua vida agora? Então, esse olhar integrativo, essa prudência no eu pensei algo. Mas como que eu tô me sentindo? Parem e pensem a partir de hoje. Você lembrou de alguém enviar essa live para ela? Pare e pense hoje. Você que tá aqui, está tendo dor de cabeça? Você tá tendo tontura? Você não tá dormindo direito? Você tá acordando várias vezes à noite? Ou você dorme a noite inteira, mas acorda super cansado? Que horário você está indo dormir? Eli, que horário você está indo dormir? Poxa, Carla, mas eu trabalho à noite, então tem como suplementar. Você tem que trabalhar à noite? Ok, não tem problema, mas às vezes você não precisa trabalhar à noite, você só fica ali no celular assistindo série. É o ideal? A noite foi feita para quê? Para dormir. Para você recarregar a sua bateria, a sua energia, para que você comece o dia seguinte de uma forma melhor. Tem uma pessoa aqui que é minha paciente, que ela passou comigo recentemente, eu falei para ela, cadê a atividade física?
Você precisa fazer atividade física, é essencial. Ela já mandou foto para mim fazendo, ela comentou aqui hoje também que ela já está fazendo atividade física. Então, a nossa responsabilidade, quando eu fui num profissional, eu busquei ajuda, eu tô com sintoma, eu quero entender a causa. Vamos tratar a causa. Vamos entender por que você tem essa dor, por que você se sente dessa forma, por que você não consegue enfrentar essa situação, por que você tem esse comportamento. Então, a gente vai buscar identificar, mas a hora que você souber de tudo que o profissional tratou, o que você vai fazer com essa informação? O que esse profissional pediu para você fazer? O que ele te orientou que fazia parte do processo? E aí que entra a nossa responsabilidade de falar assim, mas eu acho que eu não estou preparado, e não tem problema se você não estiver preparado. Mas a gente precisa abrir isso, eu não estou preparado por causa disso. Eu já tive paciente que chegou no consultório e falou, Carla, eu não estou preparada para fazer isso agora, mas eu sei que é isso. Ótimo. A gente foi tratando, trabalhamos crenças, trabalhamos memória de família, e a gente foi, eu vi essa paciente uma vez por mês. E o negócio, fluiu. E a pessoa, às vezes, somente de mudar a percepção, ela muda a resposta biológica. E às vezes ela não precisa sair de uma coisa que está incomodando ela. Às vezes ela pode só mudar o posicionamento. Eu vou dar um exemplo de uma vez que eu estava em curso, né? Porque quando eu dava aula de microfisioterapia, os alunos eles faziam atendimentos, né, a pacientes no final do curso. E, inclusive uma pessoa que foi, era uma pessoa que eu conhecia, né, na época que ela participou lá, e ela contou que às vezes ela se sentia diminuída, que ela não conseguia se posicionar em relação ao marido e que era aquilo que estava fazendo mal para ela. E ela até falou, será que eu vou me separar? Eu falei, calma, tudo a gente precisa sair e vivenciar para ver como é que as coisas vão ficar. Sempre tem as duas vertentes, né? Os dois caminhos, vários caminhos que podem surgir. E ela passou a se posicionar diferente. E o marido passou a respeitar, eles estão juntos, tá tudo ótimo, tá tudo tranquilo. Mas ela não precisou se separar para se posicionar. Ela mudou a percepção, ela começou a se posicionar que era uma dificuldade dela e, consequentemente, tudo começou a mudar. Então, por isso que o caminho, muitas vezes, que uma consulta toma, quando você vai buscar, é um caminho seu. Eu já postei aqui, não existe certo e errado, não existe o que precisa acontecer. Acontece exatamente aquilo que vai te trazer ou a expectativa, aquilo que você esperava, que é o dito certo, ou o errado. Ai, deu errado. Não. Saiu exatamente como precisava sair, mas é aí que eu preciso inverter e pensar. Qual é o aprendizado que eu vou tirar disso? Mas essa situação pode me trazer o quê? Um sintoma. E às vezes esse sintoma pode vir e passar. Às vezes esse sintoma pode vir e ele pode o quê? Ele pode durar mais tempo. E aí quando ele dura mais tempo, na minha visão, é isso que eu busco passar dentro do meu curso, quando você não consegue mudar a visão, é quando você fica tendo sempre esse sintoma que a gente chama em balanço, ele vem em volta, porque a situação não está o quê? Não está se resolvendo. Olha lá, minha amiga falando que falou isso várias vezes no consultório essa semana, o processo, o papel do cliente no processo, do paciente no processo é fundamental. Não adianta nada você buscar ajuda com o profissional e querer que o profissional faça por você. Então o profissional não vai na sua casa para fazer o quê? Para dar o suplemento para você. Ele não vai na sua casa para falar para você assim, vai fazer uma atividade física. Ele não vai ligar para você para perguntar assim, está bebendo bastante água? Não. Essa é uma responsabilidade sua. A pessoa que foi atrás lá no consultório que queria identificar a causa. E agora você sabe dela. Então hoje, toda vez que você tiver um sintoma, ou que tiver alguém do seu lado, seu filho, seu marido, sua esposa, namorada, sua mãe, seu pai, uma pessoa da sua família, quando ela tem algum sintoma, você olha para ela e você pergunta assim, tá tudo bem? Você tá passando por alguma situação? Então, a gente tá às vezes com sintoma e às vezes não quer falar. Às vezes eu não quero demonstrar a minha fragilidade. Às vezes eu vou tratar dos pacientes no consultório, eles falam assim, não lembro, não sei. Aí eu falo assim, gente, tá tudo bem, não tem problema. A gente não precisa lembrar, mas tem algo aqui
E às vezes depois eu recebo uma mensagem, nossa, você sabe que eu estava sentindo isso mesmo? Você sabe que alguns dias atrás eu tive e eu não estava lembrando disso? Então, às vezes, a pessoa que está do seu lado, quando você escutar algo de alguém, ao invés de você sair falando o que vem na sua cabeça, ao invés de você sair falando o que vem na sua cabeça, então você, quando você pensar em algo, você vai direto para o sentir. Como essa pessoa está se sentindo. Toda vez que vocês me perguntam alguma coisa, né? O que você acha que eu devo fazer? Eu falo, não sei. Eu sempre falo, o que você quer fazer? Que é isso, gente? Descobrir a causa. Quando você descobre a causa, tá? Você descobriu a causa, você tem que fazer algo com aquilo. Mas o que eu faço agora? Primeiro você precisa ir lá para a sua vida, você precisa voltar na sua rotina e ver como as coisas vão caminhar a partir de agora. Mas parar com esse conceito de ausência de sintomas quer dizer que eu estou super bem. Ao mínimo sintoma que eu tenho, eu já quero combater ele. Não. Esse sintoma, ele vem sempre, ele não vem sempre, não aconteceu agora, mas ontem eu passei por uma situação, nossa, aquilo me incomodou bastante. Então, quando você começar a, não, esse sintoma faz muito tempo, eu preciso buscar ajuda, eu preciso entender a causa. Tem problema você tomar um medicamento porque você precisa trabalhar, porque você precisa cuidar dos filhos, porque você precisa executar uma função ou outra? Não. Mas você precisa ter a responsabilidade de começar a pensar o quê? Eu tenho esses sintomas, eu posso tomar esse medicamento agora, mas eu preciso de ajuda para começar a limpar esse potinho de várias coisas que foram entrando dentro desse pote. E esse pote está explodindo de sintomas. Então, às vezes a gente precisa limpar esse pote para que tudo comece a voltar aí. E é um bem-estar imediato? Muitas vezes não. Quantos pacientes meus estão aqui? Quantos? Que já passaram por várias fases assim, ó. Tava tudo bem, daqui a pouco deu vontade de chorar, daqui a pouco deu raiva, daqui a pouco voltou ao normal, daqui a pouco deu tristeza, daqui a pouco voltou ao normal. Por quê? Porque é dessa forma que o corpo começa a passar, a gente começa a passar por diversas fases, até que tudo volte à normalidade, até que tudo comece, até que tudo deslanche. Não existe absolutamente fórmula mágica para nada. Hoje em dia vocês podem pensar, pensa no círculo, no círculo aí de amizade, as pessoas, né, família, tudo mais. Às vezes é uma briga para ver quem toma mais medicamento, vocês já viram isso? Ou às vezes para ver quem fez mais exame, quem tem mais doença. Você fala assim, é isso que eu quero? Poxa, vamos falar mais de saúde. Ah, eu tô fazendo mais exame, eu tô fazendo mais atividade física. Ah, eu entrei nisso, eu entrei naquilo. Nossa, eu já tô me sentindo bem há tanto tempo. Nossa, consegui transformar tal coisa. Que coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Agora, ficar falando de quê? Quem tem mais doença, quem toma mais medicamento, quem fez mais exame. Vamos falar de saúde. Como que eu posso, sei lá, melhorar a minha alimentação? Como que eu posso melhorar a minha disposição? Como que eu posso tratar aquela questão, aquela dificuldade que eu tenho com meu pai, com a minha mãe? Como que eu posso dar um suporte emocional melhor para os meus filhos? Eu tô lendo um livro que praticamente me dá vontade de chorar quando eu leio, porque é um livro que um dos professores, do pessoal da escola das meninas me passou. E é um livro que fala de uma coisa, entre aspas, tão simples. E você fala assim, nossa, eu não tive esse comportamento. Ok, mas a partir de hoje eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Eu até hoje estava lendo um trecho, meu marido está assistindo a live, eu mostrei para ele. Eu falei assim, olha isso, na forma de você falar com a criança, na forma de você dar um comando. Então, por que às vezes a gente não dá esse comando? Por que a gente não fala? Por que eu não penso primeiro, ao invés de tomar um medicamento, já sair agindo e querendo... Porque eu não conheço, porque eu não sei. Às vezes, eu não lembro o nome do livro. Depois eu vejo se eu posto ele aqui. É que é um livro assim, gente, falando sobre outras coisas, tá? Mas eu posso depois postar ele aqui, Adriana. Depois eu posso mandar ele pra você.
Um livro que... Ai, não lembro, não vou falar aqui porque eu não lembro de cabeça. O livro não está aqui perto de mim. Mas essa percepção única de como você se sente, o que está te incomodando hoje é você. E tem profissionais que vão ouvir você, o que você está passando, como você está se sentindo. Às vezes a pessoa sabe o que está acontecendo, às vezes ela não tem ideia. Que, gente, crenças de medicamento, de doença, tem muita, muita. Infelizmente hoje, né, a TV, se você pensar, é só falando de medicamento novo para combater isso, para combater aquilo, mas nenhum age na causa. Eu já vi, assim, algumas coisas a respeito, mas às vezes você vê que uma coisa que eles falam no comercial é outra que está escrita embaixo. Tem algumas outras coisas que são diferentes do que a pessoa está falando. Vejam isso. Prestem atenção quando vocês forem assistir. Eu já falei, medicamento por um tempo que você passou por uma cirurgia, você está passando por uma situação difícil, ele vai te ajudar. Mas em contrapartida, esse pano que você colocou em cima, que é o medicamento, você precisa buscar apagar esse fogo. Entender por que esse fogo subiu. Por que você está lidando dessa forma? Por que você não está conseguindo lidar de uma forma diferente? Por que não é mais leve? Por que você não consegue se impor, se posicionar, sair de um relacionamento que te faz mal, sair de um trabalho que você detesta, que você acorda triste para ir para esse trabalho, que você não vê a hora de chegar ao final de semana e quando é domingo você está super triste que você vai ter que ir para esse trabalho. Às vezes você está infeliz. Eu tenho um amigo que me suga, eu não consigo me libertar dele, eu não consigo me posicionar com ele. Às vezes tem uma pessoa da sua família que você tem uma dificuldade de relacionamento com ela e você não consegue sentar e conversar e nem se afastar porque você se sente culpado. Mas isso está adoecendo você. Isso está te causando esse sintoma que te incomoda há 5 dias, 15 dias ou 10 anos, né? Não sei quanto tempo isso te incomoda. Então, buscar identificar a causa é apagar o fogo, tirar o paninho de cima e você conseguir viver a sua vida de uma forma mais leve. Então, falando de você, quanto hoje você está pensando, identificando esse sentimento disso que você está pensando e aí sim partir para a ação com prudência. Ou será que você fica o tempo todo buscando doença? Que doença que eu tenho? Mas por que desse sintoma? Eu tive uma paciente que ela tinha um sintoma e ela queria achar o porquê que ela tinha aquele sintoma. A gente tratou. Ela nunca mais teve nada. E até hoje. Eu quero saber o que eu tive. Até hoje. A gente já falou disso. Mas ela quer saber o que ela teve. E os exames dão o quê? Não tem nada. Tá tudo certo. Internamente tá tudo bem. Mas ela teve esse sintoma. Tem pessoas do meu trabalho que me sugam. Tenho dificuldade de me relacionar com meus irmãos e meu pai. Guardando mágoa do passado. E o que a gente fala aqui muito? A nossa responsabilidade. Às vezes essa mágoa do passado causa o quê? Um sintoma. Dor de cabeça, insônia, tontura, dor de garganta, o intestino que não funciona bem. Não fazer uma boa digestão. Vocês não têm ideia. Ah, Carla, mas isso aqui pode ser um sintoma, né? Eu tô com esse sintoma, ele pode vir do emocional. Como que eu separo? Como que eu separo o emocional do físico? Não tem como. Impossível. Independente se você for no meu consultório para tratar o que era o que mais te incomodava, eu vou tratar você como um todo. Não tem como separar. Se você tem uma dor física, tem uma emoção por trás e por causa dessa dor você mudou seu comportamento e vice-versa. Eu falo isso para todo paciente que entra no meu consultório ou que tem atendimento online comigo. Eu não tenho como separar, eu não consigo. Não consigo separar. Tem a sua história, tem o seu pai, tem a sua mãe, tudo que você viveu. A dificuldade para mim é as pessoas criticarem pai e mãe, porque a gente é 50-50. Quando eu olho para você criticando seu pai ou sua mãe, eu vejo você criticando você. E para mim isso é impossível, ver você criticando você mesmo.
a pessoa que você é, tudo que você passou para você estar onde você está. Por que eu tô falando isso? Porque a gente é 50% pai, 50% mãe. Luz, coisa boa, e sombra. Por mais que às vezes a mãe fale daquele defeito seu que veio do pai e vice-versa, né? Coisa boa você traz do pai com a mãe, né? Da pessoa. Mas brincadeiras à parte, eu quero que vocês... O que eu quero que essa live tenha trazido para você? Você pensar agora de uma forma diferente a respeito daquele mínimo sintoma que você sentiu. Ele está durando muitos dias? O medicamento que eu tomei está melhorando ou ele está só aliviando? É uma coisa que eu sinto há muito tempo. Qual que é a causa? Onde que começou, né? E às vezes esperar do profissional, aquela pressa, impaciência, eu quero agora. Calma. Às vezes você tem esse sintoma há muito tempo. Às vezes tem muita memória que está subindo do fundo do seu rio e a gente precisa limpar. Seja em 1, 2, 5. E seja se você vai ter que passar junto com isso, com fazer uma psicoterapia, que você precisa falar. Imagina se você foi uma pessoa que não foi ouvida, nunca ninguém te ouviu, sempre mandaram você calar a boca. Muitas vezes você vai precisar de uma ajuda para você conseguir colocar tudo isso para fora. E você precisa de um profissional que faça isso. Às vezes eu vou te indicar para homeopatia, às vezes eu vou te indicar para um floral, para fazer uma constelação familiar, que eu amo muito. Já fiz live sobre isso aqui. Então, a sua percepção, ela é única. Você sabe o que você está sentindo. E o profissional integrativo, ele acredita em você, no que você está sentindo. Por mais que os exames digam que internamente está tudo ok. Tudo bem com você, tá? Mas eu estou me sentindo assim, ok. Então, por onde a gente vai começar? O que a gente precisa olhar? Como é que você está energeticamente, emocionalmente? O que você está passando hoje? Então, às vezes, aquele órgão apresenta aquilo, mas tem muitas coisas que vieram antes desse físico para você estar aqui. Eu já falei isso numa live. O físico, mas tem algo que anima esse físico. E o que é? Que quando uma pessoa morre, né? Quando uma pessoa morre, você olha ali, a pessoa tá ali. Mas cadê a alma dela? Ela, cadê? Cadê o emocional? Cadê o espiritual? Cadê? A gente não sabe. Tudo isso pra gente ainda é um mistério, né? A gente não sabe, ninguém sabe. A gente tem as suposições, a gente aprende com uma pessoa ou outra, filtra uma coisa ou outra. Mas tudo aquilo que faz você vibrar, você ser você. Todos nós temos algo, né? Pra acrescentar na vida do outro. Mas o que o seu sintoma diz sobre você? É o curso que eu vou lançar para vocês daqui a pouco, que é o Interação Mente-Corpo. Para você entender como o seu corpo está se sentindo e sair desse medo. Ai, não posso ter esse sintoma, se eu tô com esse sintoma, eu não tô bem, se eu não tô bem, vai acontecer alguma coisa comigo. Calma. Por que você está com esse sintoma? Por que começou? O que você está passando? Como que isso pode ser modificado? Como que a gente pode transformar? Eu sempre ouvi isso da minha mãe, eu sempre ouvi isso do meu pai. Nossa, eu passei por uma situação assim quando eu era pequena, então agora eu sempre tenho medo de acontecer isso. Às vezes isso já aconteceu já. Um paciente toma medicamento há não sei quantos anos e só teve uma vez uma coisa. Vou falar aqui, mas ele teve uma vez só. Ele toma medicamento há muitos anos, gente, mas pense muitos anos. Pelo medo de acontecer algo, mas como que eu posso prever isso? Se a gente pensar dessa forma, a gente não sai de casa mais. Eu posso sair de casa, alguém perdeu o controle do carro, me atropelar e eu morrer. Eu posso sair na chuva e um raio cair na minha cabeça. Se a gente pensar nessas mínimas coisas, a gente não faz nada. Se você comer isso, isso pode acontecer. Você, não vamos comer isso. E se você fizer isso, não posso fazer isso. Se a gente for pensar dessa forma, a gente não vive em paz, a gente não vive o momento presente. É bom ter medo? É, mas quantidades, né? Com que você consiga conviver com isso. É bom uma situação de estresse? É. Falei pra vocês, fui entrar aqui na live e fiquei, nossa, meu Deus, a live. Vou falar na live, como é que vai ser a live? Então,
essa situação de estresse, ok, a mão fica gelada, o coração acelera, aí tá faltando ar, daqui a pouco flui, aí você fala, passou. Agora eu vou falar, nossa, meu coração palpitou, a hora que eu fui entrar na live, eu tô com alguma coisa, meu Deus, calma, foi pontual, aconteceu, eu falo pra vocês, que é meu paciente sabe. Manda mensagem, olha, é pontual, aconteceu hoje, o que aconteceu ontem, o que aconteceu anteontem. Ah, então vai passar, daqui tal dia passa. Aí vocês mandam mensagem, passou, graças a Deus. Eu falo, gente, era só uma fase, não precisa voltar agora no consultório, espera mais um pouco. Então, o seu passado te formou como pessoa. Ah, mas todo mundo me ensinou, tudo bem, o que te ensinaram, que ótimo. Também foi o que nossos pais, as pessoas que nos formaram, né, formaram nossa educação como pessoa, eles também ali aprenderam dessa forma, foi ensinado, mas nada que não possa ser transformado. Que você não possa sair daqui e falar, opa, vou escutar ali, vou ver como é que é legal ou não é, faz efeito ou não faz, será que eu tô numa boa fase ou não tô? Então a gente precisa fazer o quê? Olhar como um todo. Então o curso que vocês estão me perguntando é o meu de interação mente-corpo que eu vou lançar para vocês logo menos, eu vou falando dele um pouquinho, né, nesses tempos agora. Mas é isso que eu busco com ele, trazer o conceito de saúde, você ter um novo olhar sobre doença, sobre estresse, para que você entenda se às vezes esse sintoma está ligado com uma fase de uma situação que você está passando, de uma situação que você já passou, se tudo já se resolveu, ou se não se resolve, se isso vai e volta. Eu falo nesse curso da importância da gente ouvir, de você escutar, ao invés de você sair falando. A gente precisa o quê? Ouvir primeiro, né? 2 ouvidos e uma boca só. Depois você fala. Depois você vê como é que você vai ficar. Então, primeiro a gente ouvir. Então, eu pensei em algo, aquela pessoa começou a falar, eu pensei, para, sente primeiro. É isso que eu quero fazer. Não, espera, por que eu estou com isso? Para você ter uma ação, para você agir com prudência. Então, espero que essa live de todo o meu coração tenha feito sentido para você. Se você está passando por uma coisa ou não, que ela tenha iluminado algo no seu caminho. E eu sempre falo aqui no final, se eu conseguir ajudar uma pessoa que está passando por alguma situação, que não sabia para onde ir, que sempre ficou com muito medo do que pode acontecer, sempre ficou com muito medo de doença, se eu ajudar pelo menos uma pessoa com essa live, eu já estou feliz. E eu sempre falo, se essa live fez sentido para você, se você lembrou de alguém que você gosta muito, que não pôde estar presente com você nessa live, envia, compartilha com ela. Se você puder me ajudar a divulgar essa live, colocando seus stories, para que eu possa atingir mais pessoas que às vezes têm muito medo, que às vezes não entende que determinados sintomas podem fazer parte de uma fase de resolução, para que ela possa buscar profissionais que possam ajudá-la a identificar a causa, que às vezes ela é muito nova e vive aí com excesso de medicamentos, só tampando e o fogo aqui embaixo ardendo. Então, se você lembrar de alguém, compartilhe essa live com ela. Eu vou deixar ela salva aqui no meu perfil e vou colocar também numa outra plataforma para pessoas que não conseguem assistir por aqui. Só não posso falar isso aqui, né? Então, agradeço demais. Eu amo todos vocês que estão aqui junto comigo, que eu sei cada um que sempre me acompanha, que tá aqui, que interage, que manda direct. Às vezes eu mando bom dia, vocês mandam para mim assim, bom dia. Às vezes eu escrevo um negócio, amei. Às vezes, nossa, tal, isso aqui também aconteceu comigo. Às vezes é a caixinha de sintomas que vocês vão lá e jogam na caixinha de sintomas e falam assim, nossa, eu tô com esses sintomas, meu Deus, daqui a pouco passou já. Eu contei a história de uma paciente aqui, uma paciente nada, essa pessoa nem é paciente, ela mandou uma pergunta na caixinha de sintomas, eu respondi, ela mudou a vida dela e ela falou, Carla, eu tô ótima. Então, às vezes, isso foi uma luz para ela. Então, se você lembrar de alguém, compartilhe essa live. Eu agradeço demais vocês e eu espero vocês aqui semana que vem, dia 16, quarta-feira, você já tem um compromisso comigo, às 20h20 aqui, a gente vai fazer uma outra live. Então, ó, toda semana agora tem live, quarta-feira, 20h20, você tem um compromisso comigo. E na próxima, chama alguém, pelo menos uma pessoa vai participar dessa live com a gente. Então, ó, muito obrigado, meus amigos, a Renata, a Eli tá aqui, o David, a Márcia, a Jacira também tá aqui, meus pacientes, ó, muito obrigado. Espero que tenha ajudado em alguma parte aí, tá bom? Uma ótima quarta-feira, que a nossa quinta seja muito abençoada. Vou deixar salvo.